Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Estamos aqui para mais esse encontro, e hoje nós vamos nos encontrar ao redor da palavra Deixe-nos ver a Deus. Essa mensagem, ela está baseada naquela experiência de São João, quando os apóstolos disseram a Jesus: deixa-nos ver o Pai, o que nos basta. Então o profeta, inspirado nesta passagem bíblica, mostra Jesus Cristo manifestado em nossos dias através das profecias para esta hora, de acordo com Malaquias capítulo 4 e também de acordo com Apocalipse 10:7 e outras escrituras. Então nós sabemos que nós estamos vivendo nos dias que antecederam a destruição de Sodoma. A Bíblia fala como foi nos dias de Sodoma, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o último sinal que a igreja eleita lá, Abraão representa a semente real, a igreja eleita, o último sinal que eles viram foi a aparição de Deus em forma de um homem. E esta é a promessa que estava anunciada na Bíblia para esses dias, porque Jesus disse: como foi nos dias de Abraão, nos dias de Ló, assim também será nos dias da vida do Filho do Homem. Normalmente, quando as pessoas se referem a esta profecia, eles olham apenas para Sodoma, para a condição moral, social daquele povo, e aquela destruição com o fogo que veio dos céus. Mas eles não olham para Abraão, nosso pai na fé, que recebeu a visita do próprio Deus em carne humana. Abraão e Ló foram contemporâneos. Enquanto dois anjos estavam lá em Sodoma, havia um outro que estava com a semente real, e esse que ficou com Abraão era o próprio Deus. Agora, Abraão, sendo nosso pai na fé, ele está nos representando em tudo, especialmente numa característica que é muito necessária para esta hora que nós estamos vivendo. Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos e Sara 65. Então eles já tinham passado da idade consensual de reprodução. Estava agora numa condição em que ela já estava na menopausa e não havia mais um encontro familiar para a reprodução. E ele então tomou a promessa de Deus e viveu por essa promessa. Nos próximos 25 anos, veja, depois que o anjo lhe prometeu, ele viveu única e exclusivamente de fé na palavra que Deus lhe tinha dado. E é esse o ponto que eu quero salientar nessa ocasião. Veja, fé. Nós não necessitamos mais de ter sinais e maravilhas para saber que Deus é verdadeiro e que a mensagem é real e de que o profeta é verdadeiro. Lá atrás, quando Mombrana esteve sobre a terra, realizando sua primeira puxada, logo em seguida sua segunda puxada, aquilo foi uma força de atração para atrair as pessoas para a terceira etapa, que era a revelação da palavra. E esses dias já são passados, já ficou para trás. Hoje os falsos ungidos se assenhoraram dos dons, e eles então têm enganado a igreja moderna com sinais e maravilhas, com dons, porque a Bíblia fala que os dons e as chamadas são sem arrependimento. Então milhares de pessoas ao redor do mundo têm dado crédito a falsos profetas, falsas doutrinas, e têm se desviado da verdade da palavra. Agora, a verdadeira igreja, ela permanece e permanecerá fiel à palavra de Deus, fiel à Escritura, fiel à mensagem. E é aí onde nós estamos hoje, em um tempo de completa escuridão, em um tempo de completa apostasia, em um tempo de completa degradação moral, de engano religioso, de todo tipo de imoralidade. Satanás estabelecendo o seu reino com poderes políticos, poderes religiosos e poderes demoníacos, a ponto que o profeta chamou ele de o Deus dessa era maligna. E sendo Deus dessa era maligna, ele cegou o entendimento das pessoas para não crerem na verdade. Como aqueles dois anjos lá em Sodoma cegaram as pessoas para não encontrarem a porta. Evidentemente que aquilo é uma figura do que os pregadores modernos hoje estão fazendo com o povo.
cegando as pessoas para não encontrarem a porta. E a porta é Jesus, e Jesus é a palavra. Eles creem em doutrinas falsas, em dogmas. Eles têm tomado a doutrina de Jezabel, de Balaão e assim por diante. Mas a verdadeira igreja está vivendo de fé na mensagem do anjo de Malaquias 4. Agora, uma coisa muito importante, e eu quero ler isso em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 8, aonde Jesus diz o seguinte: digo-vos que, ou melhor, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então haveria uma escassez enorme de fé na palavra, momentos antes do arrebatamento da igreja. Veja, fé na palavra, fé nas promessas, fé no que Deus tem dito a respeito dessa mensagem. Então há uma verdadeira igreja que possui a fé de Abraão e que está chamando as coisas que não são como se já fossem e vivendo daquilo que Deus prometeu para a semente real aqui no tempo do fim, através da mensagem de Malaquias 4. Então, nessa mensagem, deixe-nos ver a Deus, parágrafo 75, diz o profeta: Abraão, um homem de 65 anos, ou antes mesmo, ou melhor, 75 anos antes de receber a promessa, e ele tomou aquela palavra em seu coração e aguardou ali por 25 anos, e isso produziu exatamente o que era a promessa. Então veja, aqui é que está o meu ponto. Diz o profeta: Deus está em sua palavra. Todos nós sabemos disso. Não há uma partezinha da Bíblia que se contradiga. Tenho oferecido a qualquer pessoa tudo o que queira. Pregarei o Evangelho e recolherei ofertas de amor por 1 ano, e as darei todas, sem exceção, a um homem que possa tomar a palavra de Deus e refutá-la pela palavra. Isto é certo. Veja, não há. Tenho feito esse desafio por anos e anos, e ainda estou recebendo minhas próprias ofertas de amor, porque não há contradição na palavra. Você pode estar todo duvidoso em sua própria intelectualidade. Jesus agradeceu ao Pai e disse: por ocultá-la aos olhos dos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos que iriam aprender. Veja, é a palavra de Deus, e a palavra é como uma semente. Quando ela cai no coração eleito, no coração preparado, como Jesus teceu a parábola do semeador. Veja, houve 4 tipos de terrenos. Veja, mas havia uma que caiu em bom solo. Esse bom solo é a semente que cai num solo predestinado, aqueles que são pré-ordenados para receberem a palavra para o dia em que eles estão vivendo. Seguindo então, vamos tomar o conceito da semente. Agora, pegue uma semente. Você aqui da costa oeste, vocês são grandes agricultores. Bem, você pega uma sua laranjeira, então pegue sua laranjeira. Quando primeiramente a obtém, é a única e é uma semente, e você a planta, e essa semente produzirá uma laranjeira, certamente. Bem, é assim que é. Agora, essa laranjeira, a única coisa que você faz com ela, quando está da altura de uma polegada, que são 2,5 cm, veja, e não sei quantos alqueires de laranjas uma árvore produziria durante sua vida. Digamos, por exemplo, que sejam 500 alqueires. Bem, isso pode ser mais ou menos, eu não sei, mas digamos que sejam 500 alqueires. Você sabia que cada laranja que haverá naquela árvore está nela quando tem cerca de 1 centímetro, de 2,5 cm ou uma polegada de altura? O que contém esse segredo? Veja, na semente está tudo o que ela produzirá enquanto ela viver. Imagine, de uma semente, ela produzirá quantas laranjas no primeiro ano, no segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Há cerca de 21 ou 28 sementes por fruta. Faça um cálculo geométrico, exponencial. Milhares e milhares
de laranjeiras uma única semente produzirá, desde que todas as frutas fossem extraídas as sementes e cada semente plantada no solo, e por sua vez de cada árvore se fizesse o mesmo. Onde é que estaria toda aquela quantidade de laranjeiras? Dentro de uma semente. Da mesma forma, toda essa Bíblia, toda essa palavra, ela está em nosso coração em forma de semente. Quando você chegou aqui na terra e Deus te plantou aqui nesse solo, então tudo que nós seremos já foi colocado dentro de nossa alma. O que precisa? A mesma coisa que a laranjeira precisa. Veja, e tem que tirar e sugar a água da terra para obter nutrientes, e ela absorve a água da terra e tem que absorver mais do que sua porção. Veja, porque tem que produzir. E quando absorve água, produz os galhos, absorve mais água, produz as folhas, absorve mais água, produz as flores, absorve mais água, produz as laranjas. Ela simplesmente continua absorvendo a água e produzindo, veja, mas tem que absorver a água. Isso é um grande segredo. E essa é a maneira que um crente é. Ele está estabelecido bem no meio da palavra de Deus. Amém. E se ele tem alguma necessidade de algo, ele bebe e produz. Bebe e produz. Quando um homem é cheio do Espírito Santo, tudo que ele for usar na jornada de sua vida estará nele naquele momento. Sim, senhor. A única coisa que temos que fazer é beber e beber e beber e beber e beber até que obtenhamos. Estamos plantados em Cristo Jesus, e em minha interpretação dele, ele é a fonte inesgotável de vida. Isto é exatamente o que eu penso que ele é. E quando estamos plantados nele, ele é inesgotável. Podemos extrair dele bondade, mansidão, amabilidade, paciência, poder de cura, promessa que ele dará, porque estamos plantados na semente de sua palavra. E isso produzirá exatamente o que Deus disse que vai produzir. É uma semente, a palavra. Que lição poderosa temos aqui. Então, quando Deus se apresentou para Abraão, ele se apresentou como o grande El Shaddai. Em outras palavras, em hebraico significa aquele que tem seios. Então, em outras palavras, Abraão tinha que se nutrir daquela palavra, diariamente se alimentar dela, beber dela. Não importava o que os médicos dissessem, o que as aparências, os sintomas, o corpo amortecido de Sara, não importava nada para ele. Ele se alimentava daquela promessa e seguiu adiante até o dia em que Deus disse que chegou a hora de o Espírito vir sobre aquela promessa e fazê-la viver. Isso é o mesmo com a semente eleita. A nós não importa as condições que estão as igrejas, quantos falsos ungidos se levantem, quantos escândalos, quantas pessoas vão abandonar a igreja, quanta confusão. O eleito é preordenado para não cair. Ele irá permanecer com a Escritura e ele irá até o final, porque ele é preordenado por Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Espero que tenha ajudado. Deixe aí o seu comentário, mesmo que você não gostou. Vamos trabalhar juntos. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.